E aí galera do Explica Enem, tudo bom? Vamos seguir aqui com as nossas aulas de Química, agora com as resoluções de Eletroquímica na parte de conceitos básicos. Bom, uma questão da PUC. O íon sulfito, SO3 2-, reage com o íon bicromato, Cr2O7 2-, segundo a equação. Beleza? Após o balanceamento da equação, é correto afirmar que... Vamos lá, então antes de fazer a leitura dos itens, vamos resolver a questão. Como que a gente tinha pensado, né, para resolver esse tipo de questão? Primeiro vamos analisar que se trata de uma equação redox, né? Vamos olhar cada nox de cada um dos elementos aqui da equação. Certo, agora que já estamos preparados, vamos prosseguir para a resolução da questão. Bom, inicialmente o importante é encontrar os nox de cada um dos elementos e observar quem estaria reduzindo e quem estaria oxidando. O cromo, nesse Cr2O7 2-, vamos descobrir o NOx dele, né? Montando uma equaçãozinha simples. A gente não sabe, então vou chamar o NOx dele de X. O NOx do oxigênio, nessa composição, né, como já foi ensinado, seria com o NOx carga -2, e são 7 oxigênios. E vendo que isso aqui se trata de um ânion, e a carga total final seria -2, a gente resolve essa equaçãozinha encontrando que X seria mais 6, ou seja, o NOx do cromo aqui é mais 6. E repara que no final ele acaba ficando com NOx mais 3, ou seja, o cromo se reduziu. Já olhando para o enxofre, ele sai do sulfito, né, do ânion sulfito para o sulfato. E note que então ele vai ter um acréscimo no seu NOx de mais 2, que é justamente um oxigênio a mais que acabou, né, se ligando ao enxofre. Beleza, então cada enxofre é oxidado de mais 2. Agora vamos tentar fazer aquela regra de cada elétron que foi cedido ser igual ao número de elétron recebido. Então, ó, inicialmente, se cada cromo recebe 3 elétrons, né, e a gente tem 2 cromos, inicialmente 6 deveria ser o número, o mínimo múltiplo comum, né, que 6, na verdade, seria o número de elétrons recebidos. E no enxofre já foi dito que ele seria 2 recebidos. Então agora vamos aplicar aquela regra do X, que foi ensinada lá na apostila, né? Após a leitura. Pronto. Então o 6 vem para frente do enxofre, o 2 para frente do cromo. Nesse caso, já temos então o balanceamento do enxofre e do cromo, que eu vou só repetir aqui. Temos 4 cromos, 4 cromos. 6 enxofres, 6 enxofres. O problema fica a cargo da água, porque sendo uma reação, né, muito específica aqui, tem vários tipos de titulação, mudança de cor nesse caso, e as águas eu tive que observar como funcionou a hidrólise dos oxigênios restantes. Então, chega-se nesse número que vocês podem observar que não é o coeficiente mínimo dessa equação, né? Não é o coeficiente mínimo. Desse modo, após fazer a redução, né, do coeficiente, dividindo todo mundo por 2, tem-se o coeficiente 1, 3, 8, 2, no caso aqui, 3, né? 6 dividido por 2 é 3, e 24 dividido por 2, 12. Sendo a soma 29. Daqui a gente já encontra o nosso gabarito, né? Que a soma dos coeficientes mínimos e inteiros seria 29. Mas não vamos parar por aqui não, vamos analisar os itens A, B e C, que vão ser muito importantes pelo que a gente já viu. Bom, o íon sulfito é o agente oxidante. Bom, o agente oxidante é aquele que promove a oxidação. Se o agente oxidante é o que promove a oxidação, é porque ele se reduz. O íon sulfito se reduz? Na verdade, não. Ele se oxida, né? Se ele se oxida, então ele promove a. Ele seria, então, um agente redutor. Então, esse item está falso. O cromo perde elétrons e se reduz. Errado também, a gente já observou que o cromo, na verdade, ele recebe elétron, né? Cada cromo recebe 3 elétrons. Então, errado. Então, nesse caso, ó, o cromo seria o agente oxidante, porque ele sofre redução, né? Se tivesse trocado aqui, quem sabe? C. Para cada mol de íon bicromato que reage, forma-se um mol de íon sulfato. Vamos lá. Para cada mol de íon bicromato, cadê?
forma-se 1 mol de íon sulfato. Bom, é errado, né? Na verdade, olhando os coeficientes, tirando o máximo divisor comum, não, reduzindo, né, dividindo por 2, teremos que 1, na verdade a proporção é de 1 para 3, e não de 1 para 1, né? Como foi dito. Então o gabarito sobra o item D, que é o que a gente já tinha achado aqui, que a soma dos coeficientes mínimos seria 29. Explicando aqui como foi que eu cheguei nesse número, né? Pode se perguntar como eu cheguei nesse 16. Eu observei que eu teria 14. Se você observar, ó, todos os oxigênios daqui acabam se soltando, né, do cromo, porque o cromo acaba ficando sozinho do outro lado. Então nós teríamos 14 oxigênios sobrando. Se ficam 14 oxigênios sobrando, mas 6 acabam sendo utilizados para se ligar ao enxofre, 14 menos 6, 8. Então, se eu tenho 8 oxigênios sobrando e eu observo que todos eles vão virar água, bom, então se eu tenho 8 oxigênios sobrando e aqui sempre acaba liberando um H+, eu preciso de 16 H+, que se liguem aos 8 oxigênios. Por isso que eu achei esse número 16. E encontrando esse 16, eu preenchi o 24 e conferi que tudo condiz, né? Tudo deu certo. Nesse caso, esse método que eu usei não cabe a nós aqui na parte de balanceamento por oxirredução. É uma técnica de balanceamento normal por tentativa que vale a pena revisar, né? Você viu que foi muito importante além da oxirredução. Bom, a nossa próxima questão, muito imediata, né, seria uma análise, né? Vou ler rapidamente. No recente atentado terrorista ocorrido na cidade japonesa de Yokohama, foi lançado o fosgênio, representado na figura a seguir num trem subterrâneo. Certo? Ele pede então o NOx, né, de cada um dos elementos. E vamos lembrar aquelas regras, né, que a gente disse sobre os cabos de guerra, né, na força de uma ligação covalente. Vamos lá. Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou carbono? O oxigênio. Então, esses elétrons tenderiam a ficar mais próximos do oxigênio. Então, NOx menos 2. E o carbono, nessa ligação, estaria perdendo. Então, ele fica com mais 2. Certo? Mas, em cada outra ligação, o oxigênio, no caso o carbono, tenderia a perder, né? Tenderia a perder elétron também para o cloro. Então, cada cloro ficaria negativo. Se o carbono perde aqui, perde aqui, perde aqui, ele perdeu 4, né? NOx mais 4. Resultando nisso. Vamos lá. Acho na opção carbono mais 4. Temos essas duas opções. Cloro menos 1. E oxigênio menos 2. Então, gabarito, o item A. Bom, para finalizar a nossa última questão, análise do NOx do enxofre nesses seguintes casos. Vocês podem reparar que alguns são repetidos, né? Aqui no caso, ó, aqui é o ânion sozinho, aqui ele só está ligado. O que importa, bom, como até na outra questão, né? Nós já observamos esses exemplos, né? Do íon sulfato. Mas aqui o importante é revisar outras partes. Como aqui o S8. S8, como já foi dito, o enxofre ligado a ele mesmo não tem competição, né, naquele cabo de guerra, né? Então o NOx seria 0. Agora, o enxofre ligado ao hidrogênio, lembra daquela regra? O hidrogênio, quando ligado ao enxofre, o hidrogênio assume carga positiva, né? NOx positivo. Então, nesse caso é o enxofre que seria o negativo. Nesse caso, o H2S, o enxofre teria NOx menos 2. Né? Porque cada oxigênio teria a carga mais 1, e, sendo uma molécula neutra, o enxofre tem que ter NOx menos 2. No H2S2, H2SO4, como já foi visto, né, esse ânion, SO4, 2 menos, o enxofre teria o NOx X, e cada oxigênio teria 4 vezes o NOx menos 2. E a soma disso tem que dar menos 2. Resolvendo a equação, menos 8 jogando para o outro lado, x mais 6. Então, esse é o NOx do enxofre nesse ano, que se repete, né, aqui e aqui. Já vou pular esses casos. O outro caso, então, H2SO3. Bom,
Removendo, né, um oxigênio dessa equação, teríamos que esse ânion, que tem carga menos 2, seria menos 2 igual a x, que tem um enxofre, mais 3 vezes menos 2, que daria menos 6. Menos 6 jogando para o outro lado, encontramos x igual a mais 4, que se trata do NOx, do enxofre, nesse caso. Para finalizar, vai só 3. Bom, são 3 oxigênios ligados ao enxofre. Então, se cada oxigênio é menos 2, quando a gente multiplica por 3, teríamos menos 6. E para ela estar neutra, então, o NOx do enxofre deve ser mais 6. Bom, espero que todo mundo tenha entendido. E é isso aí. Abraço.